Nesse período, Mário Gazin, na época com 16 anos, trabalhava em uma das muitas lojas que sofriam com a crise financeira que assolava o país. Ao saber da intenção do proprietário em vender o estabelecimento, Mário imediatamente reconheceu uma excelente oportunidade de negócio. Sua visão de futuro foi compartilhada com seu pai, Alfredo Gazin, que sem perder tempo entregou o jipe da família e parte da chácara onde moravam em troca da loja. Ao enxergar oportunidade onde muitos só viam crise, Mário deu início à história de sucesso da Gazin no dia 13 de dezembro de 1966. Com 57 anos de história, o Grupo Gazin já passou por várias fases e governos diferentes. E hoje, o fundador e idealizador do grupo, seu Mário Gazin, vai nos contar um pouquinho dessas histórias. Seu Mário, o senhor iniciou as atividades da Gazin em meio ao governo de Castelo Branco, em meio a uma crise financeira. Eu queria que o senhor contasse pra gente como que o senhor viu a oportunidade em meio a uma crise para criar o seu negócio, o seu império. Era bastante diferente na época de que nós estamos vivendo hoje, né? Porque nessa época o Brasil ainda não tinha 70 milhões de habitantes. O Brasil ainda é um país grande, mas com uma população muito menor. E nessa época, nesses 70 milhões de habitantes, eles viviam assim, entre Manaus e Porto Alegre, lá embaixo. A população estava focada só mais na beira do mar, sim, por onde os imigrantes entraram, né? Que estava ali. Então, nós não tínhamos aí, por exemplo, ainda o estado de Goiás, o estado do Pará. Só estava a capital do Pará, tudo bem, Belém, mas o resto do estado, a Amazônia inteira, Acre, Rondônia, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, que aí dividiu, era um Mato Grosso só. Mesmo o estado do Paraná, ainda tinha, a população estava focada tudo lá em Curitiba, naquela região mais na beira-mar. Em 1964, com a troca de governo, que entre os governos militares, que eles começam então, eu comecei a Gazin em 1966, a crise mesmo estava focada no ano de 1963, 64, foi muito difícil. 65 foi porque houve a transformação, por exemplo, no Brasil ninguém pagava imposto assim por tamanho, ia lá, media um tamanho, você vai pagar X por isso. Aí nasce o ICMS, só o ICM, não era nem ICMS. Nasceu o ICM, era imposto mais imposto de renda, era só isso que tinha. Depois nasce o IPI, nasce outros impostos, e foram criando, então, o ICMS, que aí foi sobre serviço, foi criando outros impostos. Mas nessa época a crise, de fato, era muito grande ainda. Quando eu comecei ainda, a coisa estava começando já, a gente dar aquela caminhada, não era uma melhora, mas sim a gente acha que já estava parando, os atoleiros já tinha começado a melhorar, porque na época o governo começou a construir a estrada Castelo Branco, que é a rodovia Castelo Branco lá no estado de São Paulo, que era uma coisa, que para nós ir em São Paulo era um parto, né? Nós tínhamos que ir lá perto de Curitiba, sair, dar a volta. Então naquela época o pessoal, a fábrica de cimento só era tudo no canto do estado de São Paulo. Itapeva, se eu não estou me engano o nome, acho que é esse. Então, todo o cimento vinha de lá e era por onde a gente ia, tinha que passar dentro de Sorocaba, era um difícil para ir a São Paulo. Depois aí nasce a Castelo Branco, já aliviou, parece que aliviou o país. E nessas alturas, os governos então militares começaram a empurrar o povo para as florestas, né, para desmatar um pouco, para crescer, e foi aí que deu um grande passo nessa população toda. Aí então começou a imigração para o estado de Rondônia, estado do Acre, o Mato Grosso, né? Nasce a cidade de Sinop, vem aí a cidade de Sinop já quase nos anos 70. Começa Sinop, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta, então começou aí as pessoas a ir embora. Isso foi muito bom, foi um grande passo e o crescimento do país. Aí então a população chegou já mais na frente com 90 milhões, cresceu 20 milhões na população, e aí não parou mais de crescer, está crescendo até hoje, né? Já um pouco aí menos, mas a população ainda continua crescendo. O Brasil já chega aí a 200 se eu não estou enganado, 217 bilhões de pessoas, né? Milhões de pessoas. Isso é bastante pessoas nesse Brasil. E hoje está todo povoado, ele está dividido, ele não está mais ali. Pegava o Pantanal, não tinha ninguém. Você tirava a cidade de Corumbá em 1970, ou em 1960, 70 por ali, tinha 6, 7 mil habitantes.
né? Hoje é uma cidade grande. Então, isso foi coisas assim que foi criada com o empurrão dos presidentes, que foram empurrando, né, a população mais para fora, tirou da beira. Depois veio aí os anos 90, 90 e poucos, que foi eu chamo a década perdida, que são os anos 80 a 90, foi a década perdida, foi no governo do Figueiredo e do Sarney. Então houve uma debanda aí, né? Porque o mundo estava crescendo e nós aqui crescendo menos. Então isso foi ruim para o Brasil, ficou aí meio parado. Tivemos também nessa época geada, tivemos seca. Então foi também aí, um culpa o outro, porque a gente só casa para culpar a esposa, né? E a esposa só casou para me culpar. Então, botar a culpa nos outros é a coisa mais fácil que tem. Então, sempre a gente está botando a culpa nos outros. Aí houve essa crise aí dos 80 a 90, que nós chamamos de década perdida, que são as pessoas aí que estão com 55, 60 anos hoje, então viveram isso, né? Essa década perdida mesmo. Foi 10 anos muito difícil. Eu acho que foi a maior crise da história. Depois nós tivemos aí, em 1997, era o governo Fernando Henrique, também tivemos uma dificuldade um pouco grande, e ele cria aí energia para todos. Foi onde deu o boom, né, do eletrodoméstico, das máquinas de lavar roupa, e os tanquinhos, e essas coisas que aconteceu no boom, no grande boom mesmo da história. Depois veio aí 2004, 2005, também outra bomba, né, que ninguém esperava, seca no sul. Eu acho que uma das grandes secas, não foi a maior foi agora, mas foi uma grande seca e as pessoas não estavam preparadas para isso. Seca ali e o governo prendendo os madeireiros, né? O IBAMA correndo atrás dos madeireiros, fechando serraria, fechando fazenda, fechando tudo aquilo que era aberto, mais ou menos ilegal. As coisas estavam meio atrapalhadas mesmo, né? Quer dizer, estava tudo desorganizado. E hoje, porque hoje tem serraria funcionando ainda. Então, é porque a coisa não estava bem ajustada, né? Era um tal de compra de guia, compra de nota. Ixi, era coisa de louco que estava acontecendo. E a seca que deu no sul. Foi quando, então, em 2004 para 2005, eu faturava já, eu vendia no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, só no estado do Rio Grande do Sul, entre atacado e fábrica, nós faturávamos 1,5 milhão por mês. Né? Quando chegou em final de 2004, nós chegamos faturando só 250 mil reais. Aí ficamos, falou, meu Deus, aonde nós vamos procurar um mercado para que nós volta a crescer esse tanto que nós perdeu no Rio Grande do Sul? Não parece que a gente não via aquela coisa acontecer por causa da seca lá. Aí nascemos, então, fomos para a Bahia, né? Vamos para o estado da Bahia. Aí nasce um atacado na Bahia, nasce uma fábrica na Bahia. Então, isso tudo foi consequência, nasceu uma fábrica também em Rondônia, né? Então, tudo isso foi consequência da seca no sul. A gente não pode parar. Se a coisa está ruim, tem que procurar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa e tem que melhorar. E foi, graças a Deus, foi tudo coisa muito bem acertada. Vocês vão perguntar, isso foi planejado? Eu juro para vocês que não. Porque todo planejamento não dá certo. Eu tenho que dizer isso para vocês, eu vou falar isso em Foz do Iguaçu, mas com toda certeza. Estou quase antecipando. Todo dia, quando você vai deitar na cama, você não pensa assim, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Sim. E chega no outro dia, não deu certo. Então, gente, planejamento é coisa difícil de fazer. A gente tem que fazer as coisas dar certo. Eu sou contra o plano B, não concordo com o plano B. Eu tenho um irmão aqui que fala muito de plano B, mas eu não concordo, eu acho que não existe plano B. Tem que dar certo, não pode dar errado. E se por um acaso você errar, gente, volta de novo e faz outra vez. Mas não vai procurar mais nada. Não culpa. Do plano A para o plano B é culpar o outro. Então não culpa não, porque não vale a pena. A gente tem que fazer. Tem que brigar por isso, tem que brigar por aquilo, mas fazer as coisas acontecer e dar certo. O senhor Mário já deu uma aula para a gente aqui de história, né? Já passou por vários anos, enfim, vários governos. O senhor que por 50 e tantos anos esteve à frente do Grupo Gazin como presidente do Grupo Gazin, a gente sabe o peso que é isso. Com certeza o senhor se deparou com muitas decisões, né? Enfim, que o senhor tinha que tomar, resolver, que dependia do senhor, certo? Agora fala para mim, em algum momento desses 57 anos da Gazin, o senhor lembra de algum governo, enfim, alguma presidência,
que as coisas ficaram mais difíceis economicamente falando, que o senhor, como líder desse grupo, teve que fazer corte de funcionários? Bom, vamos lá. Corte de funcionário, vamos falar bonito aqui agora. Eu acho que é uma coisa bastante interessante. Gente, eu nunca tinha estudado, nunca fui na escola. Eu fui na escola com 50 anos. E aí vocês vão perguntar, esse filho da mãe, eu fui fazer uma faculdade, mas uma faculdade e... Aí todo mundo fala, ele comprou o diploma, porque se ele não foi na escola, ele comprou o diploma. Comprou nada, Não, senhor comprei inteligente. nada. Eu tenho um certificado, ele está ali, mas é um certificado como ouvinte. Como eu participei, mas não é um certificado, eu não valho como terceiro grau. Certo. Depois disso eu ainda fiz pós-graduação, fiz MBA, mas tudo da mesma forma. Eu ia lá e assistia a aula. Né? Então isso foi bem. Mas eu fiz tudo o que um aluno fazia. E a maior briga que eu tinha dentro da sala de aula, na época, aí acabaram até me botando de líder de sala, então era bastante complicado, mas foi bem. Né? Então, nessa época, a briga na escola, eu e o professor, é porque os professores tinham e falavam assim, ó, o maior capital que uma empresa tem é o intelectual, são as pessoas. Né? As pessoas é o maior capital que uma empresa tem. Eu falava, mentira, professor. E aí era uma briga, sabe? Era uma briga muito grande. Eu falo, não é verdade, professor, não é verdade. E aí eu me lembro que um professor chegou até me maltratar um pouco, mas eu acho que eu fui, talvez com essa aula eu aprendi também alguma coisa, porque eu também fazia a mesma coisa. Porque eu dizia a ele, né, eu falava, olha gente, quando a gente se aperta ou acontece qualquer coisa, o que a gente faz primeiro? Manda os funcionários embora. Sim. A primeira coisa para diminuir despesa é os funcionários. Corta. O que acontece com o país? Quando o PIB do país começa a não crescer, o que acontece? Desemprego. Sim. Né? O PIB caiu, desemprego acontece. O PIB caiu, desemprego acontece. Sim. Então, gente, a gente não pode ter isso pensando. E aí, olha, gente, com toda certeza, eu briguei muito mesmo nessa vida lá, e era uma briga louca, porque eles diziam que não, o capital intelectual, as pessoas eram o melhor patrimônio. Eu falava, não é, gente. O maior patrimônio é o dinheiro. Porque o patrimônio, nas pessoas, eles mandam embora. A primeira coisa para diminuir é ir embora. Eu não vou falar o nome aqui de empresas hoje, mas basta nós olhar no ano de finalzinho de 2022 e começo de 2023, vejo o tanto de gente que as empresas diminuiu, mandaram embora. Né? Empresas de nome, multinacionais, empresas grandes, dispensou muita gente. Isso é para diminuir a folha de pagamento, é para diminuir despesa. Né, porque a situação não está lá muito clara. Então, pessoas é uma coisa assim muito séria. O que manda mesmo é o capital, mesmo o dinheiro, é o que põe as coisas para funcionar. E aí, olha, em 2008, quando aconteceu uma coisa que acho que você não lembra muito, lembra da marolinha, que o governo falava que ia dar uma marola, que era só uma marolinha. Isso era no governo Lula. Mas o mundo não era aqui no Brasil, o mundo inteiro tinha esse problema. Né? Então não pode culpar o Pedro, o Paulo, o Antônio. O mundo inteiro estava vivendo essa situação, essa marola, né, que eles falavam. Inventaram a marola aqui, porque o Brasil é um país criativo. Né? Se você me perguntasse, pois, pergunta para mim como que é o jeitinho brasileiro, que eu vou falar para vocês, porque ninguém sabe, né, o jeitinho brasileiro. Então, essa marola aconteceu em 2008, como eu já tinha saído da escola. Eu falei, bom, em 2008 deu aquela crise toda, aquela dificuldade, todo mundo falando que o Brasil ia virar de cabeça para baixo, e eu também preocupado, eu peguei meus funcionários e falei bem a verdade a eles. Eu falei, ó, gente, se vocês aceitarem tudo que eu falar, olha, eu preciso mudar o C hoje aqui, porque está sobrando o C aqui, mas lá eu ponho. Sim. E não mandar ninguém embora. Eu fiz uma carta isso e fiz por escrito, e fui no cartório e registrei. Até a Rede Globo teve aqui na época, vendo se era verdade tudo isso que nós tínhamos feito. E, gente, eu fiz mesmo, e desde 2008 para cá, a gente não dispensou mais. Mas isso precisa consciência, sabe? A gente precisa estar preparado. Os presidentes de empresa precisam estar muito preparados para isso. Né? Precisa ter cultura de não fazer muita besteira antes. Né? A gente ter controle quando vai contratar, para não contratar acima daquilo que a gente pode, porque, gente, contratar é fácil.
O duro é dizer para ele, para um pai de família, como que você faz? Você tem 7, 8 filhos, 3 filhos, eu dispenso você chega em casa, meus filhos, eu fui dispensada hoje. Eu nunca passei por isso, gente, mas deve ser a pior coisa da história da humanidade. Deve ser o pior choque da história. Então é isso que a gente tem que preservar. Lutar muito para não dispensar. Eu acho que os empresários tinham que bater muito nessa tecla. Né? Não dispensar, não dispensar, não dispensar. Eu acho que a gente tem outras coisas que a gente pode buscar para não dispensar pessoas. Certo. Seu Mário, continuando então, fala pra gente em qual governo o senhor pode dizer que a Gazin, que o Grupo Gazin, mais progrediu, mais cresceu? Eu acho que a época que nós mais cresceu foi na época do governo Lula. E aí todo mundo vai perguntar, mas por quê? Porque foi uma época que ele deu um pouco mais de abertura, né? Foi uma abertura. O Brasil era um país que vivia ainda muito fechado, bastante fechado mesmo, e isso fazia com que segurava as coisas. Aí com essa abertura de mercado aconteceu aí o grande boom. Foi lá no Fernando Henrique, quando ele criou, em 97 para 98, ele criou Energia para Todos, e em seguida veio o governo Lula e continuou também forçando. Eu me lembro que eu ia no Nordeste de avião, nós temos um avião pequeno, eu ia no Nordeste de avião pequeno, eu passava assim, eu via muito poucas casas, pouco lugar tinha energia. A gente voava à noite e só tinha escuridão. De repente tinha uma luzinha. Eu tive lá, faz 4 anos atrás, de avião de novo, com o mesmo avião, com toda certeza. Olha, eu vi um Nordeste diferente, um Nordeste cheio de luz para todo lado. Então continuou esse processo. E aí na venda disso vai uma geladeira, vai um freezer, vai uma coisinha a mais. Isso foi aumentando. Então ainda, eu falo que no Brasil tem pessoas que não têm liquidificador em casa, tem gente que ainda não tem geladeira em casa, tem gente que não tem máquina de lavar roupa, não é o tanquinho não, o tanquinho é uma maquininha de lavar roupa, não tem ainda, então ainda tem muito, muito espaço para ser explorado, né? E agora, ele já está no 3º mandato, o 2º mandato dele já houve algum problema, porque teve o mensalão, teve muitos outros problemas, mas ainda terminou o mandato, né? Eu acho que isso é uma coisa boa, eu acho que é a coisa que aconteceu. Então tem que deixar aí o parabéns a todos os presidentes e eu tenho que dizer parabéns àquele que me ajudou mais. Certo. Seu Mário, me conta, falando em presidentes, o senhor com certeza já conheceu vários, mas o senhor conheceu algum mais de perto? Tem alguma história específica para contar pra gente? Itamar Franco. Itamar Franco? É. O senhor foi amigo do Itamar Franco? Conta pra gente. Não fui amigo. Nós já falamos junto em salas de aula. Conheceu. E o Fernando Henrique também, eu conheci ele já me fez muitas palestras, e um dia eu fiz uma palestra em Curitiba e ele falou primeiro do que eu, né, numa sala. Eu me lembro que nesse dia, eu juro por você que eu tremia, né? Eu não tenho vergonha de falar, mas nesse dia eu tremi muito, porque eu falei, puxa, mas enfrentar ele tinha recém saído da presidência, eu falei, enfrentar um ex-presidente, né, e aí um ex-presidente que todo mundo, ele foi bem, ele não teve reeleição mais, que já estava no 8º mandato, mas foi uma coisa assim bastante difícil para mim. Mas depois eu ainda tirei umas fotos, eu falei, acho que o povo não ficou com raiva de mim, não. Então, eu acho que foi bom. Então, tive sim. O Itamar Franco, eu conversei várias vezes com ele. O Fernando Henrique, não. Né? Só nesse dia que eu falei bom dia, boa noite e tudo, mas tive com ele muitas vezes. Sim. Com o Figueiredo, eu também já conversei com ele, né? Mas assim, dentro de sala de aulas, e isso ele falando. Então, tem bastante coisa boa. O Lula nunca tive de pertinho, sim, mas nunca tive junto com ele, nunca conversei com ele. Mas é uma boa pessoa. Já me convidou uma vez para viajar junto, né, para o exterior, não lembro ainda, que eles iam fazer vendas, me chamaram. Eu não fui não, mas parabéns aí, né, por isso. Eu acho que tem muita coisa boa. Delfim Neto, né, foi o ministro, eu admirava muito ele, admiro ainda até hoje, eu acho que bastante interessante, né, e eu me lembro que um dia eu perguntei para ele, mas o senhor, como ministro, o senhor ganhava muito dinheiro. Ele falou, se você for na minha casa, tem lá muito uísque e espingarda que o povo me dava de presente, para liberar uma estrada. Olha. Então eu admirava esse homem, eu gostava muito dele, foi um grande professor e um grande ministro, sim, eu acho que assim, foi bastante da história, foi muito bom. Né, teve assim uma história boa, vai deixar muita coisa boa aí para a gente.
Certo, seu Mário, esse bate-papo foi fantástico com o senhor deu uma aula de história aqui pra gente, com certeza, quem está acompanhando pela TV Gazin, pelas redes sociais, eu tenho certeza que também acha isso. A gente agradece e a gente fez esse momento especial para presentear o senhor, a gente quer presentear o senhor com um quadro. Os presidentes do Brasil, não estão todos, mas os presidentes que fizeram história desde a fundação da Gazin, do Grupo Gazin. E a gente quer que o senhor, sempre que olhar para esse quadro aqui no seu escritório novo, lembre que a Gazin faz parte dessa república, faz parte do desenvolvimento do país, do crescimento do país, tá bom? Agora a gente quer presentear o senhor. Então, obrigado, eu fico muito feliz. Mas vamos falar aí do... Por que tem um jeitinho brasileiro? Você já sabe, não? Conta então, o senhor falou Como que nasceu o isso. jeitinho brasileiro? Me conta. Tá, eu fui na China, faz tempo já, quando nasceu a Universidade Gazin aqui. E na China tem um jeitinho guaxinim do chinês negociar. O jeitinho guaxinim. E aí, por que o jeitinho brasileiro? Olha lá, muita gente vai ficar pensando, por que diabo é isso, né? Jeitinho brasileiro, jeitinho brasileiro. Eu também ficava me perguntando, por que jeitinho brasileiro? Todo mundo, e o jeitinho italiano, o jeitinho alemão, mas o jeitinho brasileiro era um jeitinho. Eu aprendi isso nos Estados Unidos, porque aí eu perguntei um dia, eu falei, moça, mas... Aí, rapaz, eu conversando com um americano, mas que falava português, e ele falou assim, um jeitinho brasileiro é bom demais. Eu falei, mas por que o jeitinho brasileiro? Ah, porque aqui acho que eu já tive vários funcionários brasileiros e eles vinham aqui, eu sei banar café, eu sei mexer com café. E aqui eu não tinha café aqui nos Estados Unidos, não tinha café. O brasileiro ia lá e fazia. Sim. Eu acabei botando aqui jeitinho brasileiro, porque tudo eles sabem fazer. Eles sabem cuidar de criança, sabem entregar pizza, sabem pintar a casa. Dá um jeito. Sabe ser motorista, sabe guiar, sabe ser mecânico, sabe eletricista, sabe tudo. Então eu falei o jeitinho brasileiro. Aí nasce, você vê, o jeitinho brasileiro nasceu lá nos Estados Unidos, com os brasileiros que iam lá fazer de tudo. Fazia de tudo, né? Hoje o Brasil já exporta diretores, pessoas com mais graduado, mas no passado aí, nos anos 80, nessa década que eu falei que foi a década perdida, foi muita gente embora, né? Douradina tinha muitas pessoas, tinha 33 mil habitantes, né? Hoje chegamos a 4 mil pessoas, 4.004 pessoas no final dos anos 90. Sim. Então a imigração foi muito grande embora. E isso, então, fez com que o pessoal ia para todo lado, né? Tive no Japão também, lá também se falava, puta, o brasileiro faz de tudo. Né? Aqui eu mandei um cara consertar, um menino que trabalhou comigo, ele montava raio em roda de moto. Ele sabia colocar pneu, ele sabia encher pneu, ele sabia consertar o motor, ele sabia arrumar o motor, ele sabia tudo. Ele sabia, era tapeceiro, ele era padeiro, ele tudo, ele fazia tudo. Então era um jeitinho brasileiro, né? Então o jeitinho brasileiro nasceu das pessoas criativas, né? Das pessoas que criam. Sim. E quando eu fui na China, então eu acabei entendendo lá que o japonês tinha um jeitinho deles também. Eu falei, que jeito é esse do japonês? Aí falaram, o jeito guaxinim do chinês negociar. Né? Porque aqui o chinês, quando chega aqui, eles não têm nada. Daqui a pouco eles saem vendendo o que... Sim, vende tudo. Vem tudo. O que tem na mão. Sim. Né? Então, é o jeitinho da gente fazer as coisas. Então, parabéns aí aos brasileiros, parabéns aos chineses, que faz a diferença. Eu falei na palestra do ano passado, em Foz do Iguaçu, que o Brasil e o Paraguai são os dois países que mais brigam por varejo na história. Né? Eu já vi os Estados Unidos, vi o Japão... Esse pessoal era fantástico, mas eles foram perdendo por causa das lojas modernas, que as pessoas vão e compram, pegam e pagam. Sim. Aqui no Brasil ainda nós vende. Sim. Isso é maravilhoso, né? Então, acho que essa é a coisa boa que o Brasil ainda tem, esse espaço que a gente tem de fazer acontecer e fazer com muitas vezes a pessoa vai comprar uma geladeira Electrolux e ele acaba levando uma Brastemp ou outra, ou vai comprar uma Brastemp e acaba levando um Electrolux, porque o vendedor acaba criando o processo na cabeça dele. Né? E aí vem assistência técnica e umas coisas que acontecem de bom na história do Brasil. Né? Que aqui o Brasil tem coisa muito boa. Né? Se nós olhar, o Brasil também tem aí, todo mundo fala da saúde. Eu acho que a saúde no Brasil tem lá seus defeitos, podia até melhorar, pode, mas tem muita coisa boa ainda aqui na saúde brasileira. Aqui se trata a pessoa sem gastar dinheiro. Sim. Né? Coisa que lá no mundo, lá fora, não se gasta. Ou lá você tem o plano de saúde, ou você está trabalhando,
E se você estiver desempregado, meu filho, por isso que ninguém quer ficar desempregado lá fora, porque não tem socorro. Aqui ainda o Brasil se faz muita coisa, né? O SUS foi uma coisa maravilhosa, foi criado para o Brasil. Então o Brasil é um país maravilhoso. É isso aí, um beijo a todos os brasileiros que estão acompanhando a gente pela TV Gazin. Nós vamos agora para o momento de entrega do quadro com o senhor Mário. Eu quero, inclusive, que o senhor fale um pouquinho das fotos ali dos presidentes que a gente vai acompanhar no quadro e você acompanha aí da sua casa. Seu Mário, nós queremos te entregar esse quadro, esse presente, em nome da TV Gazin, do Grupo Gazin, para o senhor colocar aqui nesse escritório novo, que está lindo. E para que toda vez que o senhor olhe para esse quadro, o senhor lembre que a sua história, que a história da Gazin faz parte da República e faz parte principalmente do desenvolvimento do Brasil. Muito obrigada, seu Mário. Olha, obrigado vocês então por ter me dado esse quadro. Eu vou botar ele com todo carinho ali, filha, porque na verdade aqui estão os presidentes. Sim. Né? Eu também já fui presidente por 50 e poucos anos e eu sei quanto que é difícil administrar um monte de coisa, né? Porque administrar uma família com 3, 4, 5, 6 pessoas é uma coisa e administrar uma com 10 mil pessoas, né? E aí vem as consequências, assim são as coisas. E aí vem a burocracia, vem as coisas que vão acontecendo. Um é muito ligeiro, o outro é muito rápido, você tem que segurar um, empurrar o outro, outra vez um está patinando, o outro está correndo. Então é uma vida assim bastante difícil ser presidente. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Então tem que dar parabéns a todas as pessoas que têm coragem de fazer isso e botar a mão na massa, de fazer mesmo acontecer para que o mundo seja um pouco melhor e a população vive também um pouco melhor. Parece que não, mas a gente olha assim, acontece vezes ou anos que a gente tem um ano um pouco melhor do que o outro. Sim. Muitas vezes é porque a gente está mais arretado, né? Está mais tranquilo, mais sossegado e isso parece que começa a dar muito certo. Nós também depende muito do clima, né? Que o clima atrapalha muito, muitas vezes. Todo mundo fica culpando uma coisa, culpando outra, e de repente a gente vê o clima diferente, né? Então isso acontece aí, né? Todo mundo viu o preço do café aí até 2, 3 anos atrás ir para cima, mas porque também deu uma geada fora de época e geou até em Minas Gerais, coisa que não acontecia só no estado do Paraná e na região sul. Então uma coisa assim que acaba mudando as consequências e o presidente tem que estar sempre alimentando e mudando as coisas para dar certo. Sim, assim como o senhor fez história com a Gazin, com o Grupo Gazin, então a gente deixa esse presente para o senhor aqui. E até a próxima, até o próximo encontro, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado. Beijo, obrigada. Obrigado.